Duas tragédias dominaram o noticiário nas últimas semanas. O rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, e o atentado terrorista na França, em Paris. É sobre a cobertura da imprensa sobre estes dois fatos que nós vamos conversar agora com a professora de jornalismo da UBRA, Ana Maria Acker, e o sociólogo Marcelo Diziuta. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nas redes sociais, a disputa ideológica foi grande. O pessoal começou botando a bandeira da França, né, no Facebook, no seu perfil. Depois, o pessoal botou a bandeira de Minas Gerais. Depois, outras bandeiras pintaram, inclusive grenalizaram, botaram a bandeira do Grêmio, do Inter, enfim. Isso faz parte, é um ambiente livre, democrático, né? As redes sociais permitem isso. Mas será que houve seleção? Escolheram a bandeira de um ou de outro, ou a ideologia de um lado ou de outro, quando se cobriu, né, os dois fatos que aconteceram? Vou começar com essa pergunta direta e reta na opinião de vocês. Professora, a senhora acha que a mídia foi seletiva na hora de divulgar os fatos? Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que saber separar um fato do outro, né? Sim. Uma coisa é um atentado terrorista, e a questão do terrorismo, ela é mundial e ela tem se destacado agora, principalmente porque tem entrado em nações de uma forma mais forte, que até então não se ouvia falar com tanta frequência, né? Em Paris, tivemos 2 episódios bem graves, né? Em janeiro, o Charlie Hebdo, os atentados, e depois, no dia seguinte, atentados pela cidade também. E agora, esse atentado do dia 13, que foi, de alguma forma, desestabilizou não só Paris, o mundo todo. Outro é o fato que ocorreu lá em Mariana, que nós tivemos um crime ambiental de proporções que até então ainda não se tem como mensurar. E, de alguma forma, se nós formos avaliar pelo nosso contexto brasileiro, talvez, sim, a mídia, de alguma forma, demorou para olhar para Mariana, Espírito Santo, e agora já está chegando né, pode chegar até em Abrolhos, essa lama tóxica. Então, demorou para investigar de uma forma mais incisiva, não só o fato em si, mas o que provocou, buscar os responsáveis, buscar entender melhor essa questão ambiental e social, que, enfim, vai impactar economicamente a vida de milhares de pessoas. Agora, não se pode, e por conta disso, achar que a mídia brasileira não deveria noticiar os atentados em Paris da forma como noticiou. Sim, eu acho que precisava de uma forma como fez, com alguns equívocos em certos momentos, porque quando acontece o fato, existe uma certa dificuldade de, principalmente agora com a internet, que nós temos essa rapidez, começam a surgir informações que depois se vê que não são verídicas. Por exemplo, um dia após os atentados em Paris, noticiaram que havia um incêndio no campo de refugiados em Calais, e depois se viu que não tinha ocorrido, era um boato. Então, tudo isso gera uma certa... dificulta um pouco, né, pela investigação, de se entender, de se explicar ao público brasileiro o que é o Estado Islâmico. Então, a cobertura internacional sempre, ela às vezes gera um certo ruído, mas eu acho que a cobertura em si do atentado, ela é importante, e é importante a contextualização de uma notícia internacional. Sim. Porque às vezes as pessoas não entendem. O que talvez a gente tem que pensar é a atenção que nós damos aos atentados em outros pontos do mundo, Sim, que nós podemos discutir melhor. também, depois. né? Pouco depois, por exemplo, Mali, né, um país africano, embora ali não tenha se especificamente falado de Mali, e sim das ligações de Mali como uma colônia francesa, a proximidade com a embaixada, esses aspectos foram levados em consideração. Também, afinal de contas, faziam parte da informação da notícia. Agora eu quero saber do professor, o que o senhor acha, professor Marcelo? Olha, eu acredito que a gente tem na internet um imediatismo que é perigoso. E ali, como ainda estamos aprendendo a
a lidar com a internet, a lidar com toda essa produção de informação, obviamente surge aqueles tipos de sujeito que gostam da polêmica, que gostam de tentar criar medidas, sofre mais aqui, sofre mais ali. E essa solidariedade eletiva, você escolher onde ser solidário, contraria a ideia básica da solidariedade, né? De você ser solidário com pessoas de qualquer canto do mundo, em qualquer dor, você estar próximo e isso te sensibilizar. E também a gente tem, por parte da mídia, uma dificuldade de entender que isso tem uma ligação. Tem uma ligação muito forte, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, foi privatizada do governo Fernando Henrique, houve um excesso de busca por novas jazidas, por aumentar a produção de minério de ferro nós estamos falando, minério de ferro que alimenta basicamente 3 indústrias. A principal indústria que consome minério de ferro do mundo é a construção civil, a segunda é a indústria automobilística e a terceira indústria que mais consome esses minérios, que a gente tira aqui em Minas Gerais, é a indústria de armas. E a gente sabe que a indústria de arma cresce com guerra. Então, muito dessa fome por minério para alimentar essas indústrias está interligado também. Existe minério que saiu da Vale aqui, porque é a Vale, não adianta dizer que é uma empresa, uma junção anglo-australiana com a Vale, que toda a gente sabe que as operações de mineração grandes no Brasil são feitas pela Vale. A Vale é uma grande patrocinadora da mídia, a gente vê propagandas da Vale espalhada por tudo que é canto. O maior prêmio da música do Brasil é da Vale. A Vale financia campanhas eleitorais, inclusive dos 2 candidatos brasileiros do segundo turno, tem dinheiro da Vale, declarado, não é ilegal, mas está ali. A Vale financia mídia, financia política, é uma empresa muito poderosa que está na fome do lucro, Sim. Como indústrias armamentistas também estão. Então, a gente, às vezes, nessa grenalização de sofre mais na França, sofre mais em Mariana, não consegue entender que tem muita coisa interligada nesse meio de campo. Direta e indiretamente, as relações de poder estão estabelecidas ali, especialmente poder econômico, né? Bem lembrado, professor, pouca gente fez essa relação. A gente pode dizer assim, ó, vou pegar um exemplo, tá? Todo mundo recebeu muitas informações a respeito do Estado Islâmico. Quem eram os autores, que tipo de filosofia ou ideologia se prega no Estado Islâmico e as práticas. Inclusive com a matéria ontem do Fantástico, mostrando o treinamento, enfim. Pouca gente, eu confesso, eu acompanhei as 2 coberturas, eu não vi tantas informações a respeito da Samarco. Sobre quem é a Samarco, quem são os responsáveis, porque toda obra tem lá, né? O engenheiro responsável, fulano de tal responsável. Eu confesso, pode ser até ignorância minha. Pergunto então aos colegas, né? Na verdade aos professores, se vocês têm essas informações, se receberam na mesma quantidade as informações, né? Da Samarco e do Estado Islâmico. Acho que o Estado Islâmico foi mais alvo da mídia do que a empresa, né? Isso realmente, até circulou, inclusive no Facebook, uma frase assim de que no Brasil, se você mata uma capivara, você vai preso. Se você pesca na época que não pode, vai preso. Se você mata um rio todo, não. Sim. Então, eu acho que isso tem a ver com a questão do poder econômico, poder político que a empresa tem, de que, de alguma forma, a grande mídia tem um certo pudor em cobrir esses fatos da forma como deveria. E uma outra questão também que a gente pode destacar, que, de um modo geral, o noticiário ligado a questões ambientais, ele enfrenta dificuldades, porque vem aquela questão de, essa gente, esses ambientalistas radicais que atrapalham o progresso. Nós tivemos agora, há alguns anos, a discussão do Código Florestal, do novo Código Florestal, e o que se ouvia era isso. Vocês estão querendo impedir a expansão da economia. Então, quando acontece, aí vão chamar os ambientalistas, os pesquisadores, né, para tentar dar uma explicação daquilo que está acontecendo. Mas eu acho que o modo como a mídia se debruça as causas ambientais, ele é muito deficiente, de um modo geral. Então, num caso desses, que é o maior crime ambiental, talvez, que o Brasil viveu até hoje, não ia ser diferente, não ia fugir muito à regra do que nós vemos todos os dias. Eu acho que o professor explicou muito bem isso, né? Tem uma das questões que estava aqui na pauta era essa relação, né? Da Vale do Rio Doce com o que acontecia em Mariana. Pouca gente, por exemplo, vou dar um exemplo
Claro, a gente tem que separar os dois fatos. Não estamos comparando aqui de maneira nenhuma. Mas todo mundo já sabe que o ISIS, né, o Estado Islâmico, era um braço da Al-Qaeda. Né? Houve tem um histórico, e foi se pesquisar esse histórico. Pouca gente sabe da relação da Samarco com a Vale e com todo esse processo de privatização. Ou sabem que ficou claro. a Al-Qaeda tem rivalidade com o ISIS. Isso. Né? E como as coisas acontecem no âmbito corporativo, quanto à exploração de minério, a gente não sabe absolutamente nada. Confesso que pouca gente sabia. Eu sou uma delas. Conhecia o nome da empresa Samarco. Ela nunca tinha sido divulgada. A Vale a gente conhecia, mas essa empresa não. Os mecanismos que eles usam, né, para criar uma empresa, para desenvolver uma corporação, para tentar esconder quem realmente está por trás disso, é muito comum. E nós estávamos falando da indústria das armas, também é muito comum. Você tem grupos que são da área do petróleo, mas que também atuam na área das armas. E os lugares onde mais tem guerra é onde tem petróleo. E justamente onde tem guerra valoriza. Você tem o Carlyle Group, você tem várias multinacionais, corporações multinacionais que atuam de forma que lucram com tragédias. Alguém vai lucrar. Você pode ter certeza que alguém está ganhando dinheiro com esse troço lá de Mariana. Alguém, de algum jeito, vai saber equacionar, vai ajeitar daqui, vai ajeitar dali, e as coisas vão se dizer. Como a gente sabe que tem dinheiro do próprio governo americano, através da Arábia Saudita, no Estado Islâmico. O Estado Islâmico foi criado para derrubar o governo da Síria, o governo de Bashar al-Assad, com apoio americano. Claro que agora, quando incomoda no Ocidente, aí vira problema. Mas quando dizimava minorias étnicas no norte do Iraque, tá liberado. Por quê? Porque existe um financiamento dos sunitas, e aí uma questão do Islã que a gente vai lá no Oriente se meter para vender arma, que é a questão que existe um bloco sunita, né, liderado pela Arábia Saudita, que tem nos Estados Unidos seu principal cliente de petróleo, financiando grupos contra a Bashar al-Assad, porque faz parte daquele que a gente chama do eixo xiita, né? Onde está o Irã, onde está o Hezbollah, onde está a Síria. Então a gente vai para o meio desse confronto, a gente vai lá, arma um lado, aí a Rússia escolhe o outro lado para armar, os Estados Unidos e a Rússia não conseguem se entender, sabe? Porque os Estados Unidos não abrem mão de derrubar o presidente da Síria, porque é uma ordem da Arábia Saudita. E aí, nisso, aí o Estado Islâmico se armou e agora chegou o ponto que agora quando cruza ali o Estreito de Bósforo e começa a incomodar o Ocidente, aí vira problema. Sim. Agora, quando é o Boko Haram no norte da África, aí não é problema, aí não tem nada. Realmente isso magoa as pessoas. E as pessoas se sentem sensibilizadas com isso, mas acabam achando o inimigo errado. Porque o inimigo não é o povo francês. Os parisienses são tão vítimas como as minorias étnicas que são perseguidas. Dimensões diferentes, claro. O simbolismo francês também pôs isso na França. A França exportou o iluminismo para o mundo com a Revolução de 789. Sim. Depois o Império Napoleônico criou quase todos os códigos civis que você conhece na Europa, são tudo herança dos códigos napoleônicos. Agora, vamos voltar a focar a mídia, o processo da mídia. Quando a gente determina na redação, né, o que é mais importante, não dá para a gente comparar, aí sim o resultado, o terror, né, o terror no mundo, o terrorismo, impacta com certeza o mundo inteiro, mas também tragédias ambientais dessa proporção dão um recado para o mundo, né? De que nós devemos cuidar, né? Da exploração da natureza de forma desenfreada. Tem um potencial muito grande, apesar das vítimas não serem diretamente o número de vítimas, de seres humanos envolvidos, né, nos dois casos, o impacto para o planeta é muito grande também na questão ambiental. É um recado, é um alerta para o mundo inteiro. Sim. Acredito vocês não concordam que tem um impacto tão grande quanto? Tem. Em termos de impactar, impacta de formas diferentes, sim. Mas sim, eu concordo. De maneira grandiosa. Sim, né? Sim. Mas eu acredito também que a mídia, talvez, num primeiro momento, não se deu conta que o estrago ia ser tão grande. Então, talvez tenha demorado um pouco. A questão demorou intencionalmente... Né? Porque depois a pressão foi grande e hoje a gente percebe os grandes jornais dando atenção. Sim. E os desdobramentos de Mariana com a água, por exemplo, chegando ao Espírito Santo, né? A lama chegando ao Espírito Santo, a lama tóxica.
Mas demorou um pouquinho. Foi intencional ou não, na opinião de vocês, analisando? É que depende, né? Cada caso pode Sim. ter sido intencional, pode ter sido um erro estratégico de Sim. cobertura. Eu tenho certeza que o Marcelo tem uma sou opinião mais bem desconfiado. formada. Eu acho que sempre tem um cuidado quando tem multinacional, quando tem quem é patrocinador de grupo de comunicação, quem é patrocinador político. Acho que sempre tem um cuidado diferente, como se fosse um grupo estrangeiro, que ocorre um pouco longe daqui. E algumas coisas que chamam muita atenção também. Quando eu vi as primeiras imagens daqueles reservatórios de lixo tóxico, vamos dizer, aquilo é uma lama tóxica que sobram dos rejeitos da mineração. Eu não imaginei que existia áreas daquele tamanho. São áreas enormes. Tem uma área aqui que é equivalente à metade do município de Canoas, que é usada única e exclusivamente para a gente estar empilhando resíduo sobre resíduo, retendo água envenenada. Acho que a grande maioria da população até surpreendeu saber que aquilo existe. Sim. Porque Acho que o governo surpreendeu na medida em que os órgãos que fiscalizavam, a gente sabe hoje que o órgão que fiscaliza esse tipo de barragem no Brasil foi exposta à condição, né, após o acidente, foi exposta à condição em que eles trabalham, de pouco recurso, poucos funcionários, os recursos humanos para se fiscalizar são muito pequenos, especialmente em Minas Gerais, que concentra um grande número de barragens. E também é o seguinte, a gente tem uma noção muito grande do que ocorre nos bastidores da política. Por exemplo, o Ministério das Minas e Energia é um ministério altamente concorrido, que normalmente cai na mão do PMDB. O Edson Lobão, que é um senhor que é senador pelo Maranhão, herdeiro de política da família Sarney, ele está enrolado na Lava Jato, onde tem rolo ele está no meio. E, seguidamente, desde o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, ele está ali naquele ministério, o PMDB é sempre o dono meio permanente daquele ministério, sabe? É um ministério que negocia com essas grandes mineradoras, com essas grandes empresas. E a gente sabe que isso aí, hoje em dia, a gente está vendo como ocorre na Petrobras também, como ocorre. Existe sempre algo por trás dessas negociações. Ou seja, na tua opinião, por exemplo, sucatear um departamento desse de fiscalização tem uma intenção, não é só falta de recurso. Óbvio. Né? Bom, a gente está chegando aos finalmente, né? O assunto é complexo, a gente poderia se debruçar bastante a respeito, não só das tragédias que aconteceram, mas da cobertura da mídia. A minha pergunta final seria a seguinte: o que vocês acham que a população deve fazer para evitar alguma distorção, algum ruído, intencional ou não, nas grandes coberturas? Qual é a grande saída hoje, já que temos tantos canais de comunicação, mas também reconhecemos, acho que todos os estudiosos a respeito de comunicação ainda reconhecem o valor da grande mídia, da mídia de massa. Como é que a gente pode se proteger e achar a fonte certa ou comparar as fontes, professora? Eu acredito que hoje nós temos acesso a muitas coisas, então a alternativa é isso: ler, buscar, assistir vídeos, ver dados e comparar uma cobertura com a outra e perceber talvez aquela que de alguma forma busque entender a dinâmica do fato, vá além, vá para o histórico, comece a buscar essas conexões da empresa, por exemplo, no caso de Mariana, buscar as conexões da empresa, o que acontecia antes, porque o que se divulgou também que o Rio Doce já vinha sofrendo muito tempo com essa poluição e não se falava nada. Então, acho que hoje nós temos essa possibilidade de, com a internet, principalmente, comparar coberturas, pegar a mídia alternativa. Hoje nós temos sites que se financiam com dinheiro da sua audiência, né? Eles pedem recursos e produzem reportagens a partir desses recursos, ver o que esse pessoal está fazendo. E outra questão interessante, no meio desse ruído todo de uma certa briga nas redes sociais, né, pela qual a dor mais importante, eu acho que o que fica de aprendizado disso é que as pessoas estão começando a atentar, estão percebendo esse vácuo que a grande mídia deixa em determinadas coberturas. Então, está percebendo, ok, existe atentado terrorista em Paris, mas existe também no Oriente Médio, na África. Por que nós não noticiamos? Por que nós não vamos buscar informações sobre esses atentados também? Então, eu acho que dessa discussão toda do Facebook, que às vezes gera boato, até uma certa briga, para além da polêmica, de alguma forma levanta esse debate que é interessante e pode expandir as alternativas de busca pela informação. É acabar com a preguiça, né, professora, na hora de ler. É isso? Sim, e atrás. E outra coisa,
um velho exercício que é se colocar no lugar do outro. Onde tem dor, gente, onde tem sofrimento, onde morre gente, sabe? Morre inocente, morre o cara que estava indo num show de rock, morre o cara que foi comer uma pizza. Onde tem isso, gente? Se comover, se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? Porque é muito fácil você chegar e apontar o dedo, porque França vende arma, porque não sei quem... Vamos na hora que tem o sofrimento, tentar ser um pouco humano, sabe? Tentar menos polêmico e mais humano, sabe? Isso. Lá na frente, a gente, depois de confortar essas famílias, depois que a coisa tiver, de novo, voltado um pouco, né? Porque a normalidade nunca mais volta depois de um fato desse, mas voltado um pouco, a gente começa a avaliar com mais frieza. Mas no calor das emoções, não ficar apontando o dedo, porque é gente que morre, é família que se perde, é dor, é sofrimento. Isso não tem medida, isso não tem quem sofre mais, quem sofre menos, sabe? Uma mãe que perde um filho, sabe? Não tem a que sofre mais, a que sofre menos, sabe? Temos que sentir por Mariana e também por Paris, né? E aqui, como jornalista, termino dizendo, não acredito em tudo que está na capa do jornal, não sou eu a única fonte que você pode buscar informação aqui no Conexão RS, né? A gente tem que mastigar, não precisa pegar tudo mastigadinho, senão fica muito fácil, né, gente? Obrigado, sejam bem-vindos sempre. Obrigada. Quero agradecer a professora Ana Maria Acker, que é professora de jornalismo aqui da UBRA, e também o professor Marcelo Diziuta, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.